Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast 4x1. 4 mulheres e um propósito. Um podcast onde mulheres de potência contam histórias reais para te impactar e te impulsionar. Eu tenho um convite para você. Você já se inscreveu no nosso canal? Já seguiu nas nossas redes sociais? Então não se esqueça, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse episódio com as suas amigas. E hoje eu estou aqui com as minhas amigas Bianca Fola e Karina Paraíso. Para fazer uma entrevista de alto impacto. Ela, nossa convidada super especial, é uma mulher super e multifacetada, né, Bianca? Formada em Artes e Educação, especialização em Filosofia, mestrado em Estudos Culturais e Novas Mídias e estudante de Psicanálise. Ó, o universo por onde ela transita é para conhecer o ser humano, né? Com certeza. Ela foi head do Meu Sucesso e Powerhouse, ao lado de nomes como Flávio Augusto. E hoje ela atua como mentora e consultora de negócios. E o seu propósito é fortalecer a liderança feminina. E hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, Beth Hasenbrough. Seja bem-vinda, Beth! Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Muito bom. E hoje a gente vai falar sobre negócios de impacto, né? Empreendedoras de alto impacto. Você é uma empreendedora de alto impacto? E eu faço um convite para você ficar atenta no nosso episódio de hoje para poder tirar insights e aprender como você realmente pode impactar o mercado e o seu contexto. Beth, a gente estava conversando, estudando, né? Que a gente estuda, né, sobre as nossas convidadas. E a gente viu na sua história que você empreendia, tem uma passagem de Londres para o Brasil. Conta para nós o que é, o que você empreendia lá. E depois tem uma história também que a gente quer saber sobre o Head. Como você deixou de empreender lá em Londres e como você chegou no Meu Sucesso? Sim. Então, eu sempre gostei de viajar, de me desafiar, enfim. E quando eu me formei aqui no Brasil, eu estava já me preparando para fazer alguns mestrados aqui e tudo mais, só que eu tive um acidente de carro. E eu fiquei meio que imobilizado durante 3 meses. Foi bem pesado, assim. E nesse meio tempo eu fiz umas aplicações, assim, para uns lugares ali na Europa, eu tenho cidadania alemã, né? E fui aceita, de bobeira, assim. Aí eu falei, quer saber? Vou. Foi assim. Aí eu fui para Londres, porque minha amiga estava trabalhando lá, na verdade eu ia fazer um mestrado em Barcelona. Aí fui para Londres e chegando lá, putz, foi incrível, assim. Me apaixonei pelo lugar. Enfim, também tive um relacionamento, né? Ai, amiga, amor eu e também morei em negócios. Londres e tive um relacionamento. Duvido, mas Só tem que coisa... faz muito tempo. Aí, e aí eu comecei a trabalhar no Museu Britânico e, enfim, acabou que eu fui para Barcelona, mas não deu certo, acabei voltando para Londres e fiquei lá, e aí depois eu estudei lá. E aí, como eu cheguei no empreendedorismo? Eu nunca tinha notado essa minha aptidão para negócios. Mas, quando eu estava, mas sempre fui meio inquieta, assim, quando eu estava em Londres, eu percebi que tinha um movimento muito grande para multiculturalismo, interculturalismo, é uma pauta muito forte ali, porque tem muitos imigrantes e eles são muito, eles querem preservar muitas culturas e trabalhar isso muito, porque tem muitas questões de imigração, enfim. E dentro das escolas, das instituições educacionais e culturais, existia um movimento também do governo de injetar dinheiro para projetos que trabalhavam muito essas questões. E eu olhei isso e falei, opa, olha só, eu também sempre fui do cultural, da arte, etc. Eu falei, vou começar a desenvolver projetos chamando artistas e pessoas que eu conhecia lá, que eram da América Latina, do Brasil, enfim, e paralelo a isso, trabalhar com educação, com muito propósito, para levar para essa gurizada, enfim, essa criançada britânica, um pouco da cultura latino-americana. E aí eu comecei a fazer e, bombou. Foi muito legal. E eram grandes projetos que a gente às vezes ficava uma semana ou nas escolas ou nos espaços culturais, ou levava esses artistas estrangeiros, né, latino-americanos, e a gente fazia grandes projetos. E aí começou a acontecer uns outros movimentos e o Museu Britânico começou a perceber também, eles me chamaram.
Ai, Beth, a gente quer que você faça um projeto documental aqui, né? Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos nessa. Aí eu fiz um projeto sobre memória cultural, mexicanos em Londres, fiz, bombou também. Aí fui chamada por uma outra instituição cultural, que era o Wellcome Trust, que é uma instituição, um museu ali de ciência magnífico, de medicina e tal. Me chamaram para fazer sobre o Dia dos Mortos, fiz também um projeto de 10 minutos, documentário, e ganhei prêmios, foi para festival e tal, papapá, e eu me apaixonei por essa coisa do documental, né? E aí, quando eu vim para o Brasil, eu percebi ali algumas pessoas, alguns lugares ali precisando de pessoas para, enfim, para fazer projetos documentários, e um deles era o meu sucesso. Porque a premissa do meu sucesso, o trabalho do meu sucesso, são os estudos de caso que são documentários sobre a vida do empreendedor. Então você usou a sua formação em artes, toda essa tua expertise que você adquiriu lá no museu, trazendo a história desses povos que estão lá, que fazem parte de Londres, e aí você voltou para o Brasil por uma questão pessoal. Não, na verdade eu terminei meu mestrado, fiz outras pós lá também. Lá é muito frio, eu sou do sol. Fiquei 10 anos lá. Um pouco triste quando é muito frio. Aí eu falei, quer saber? Vou voltar. Não sei, pra mim foi um... 10 Terminei, anos é bastante. é bastante tempo. Terminou um ciclo pra mim, eu senti que eu quero ir pro Brasil. Ia fazer documentários no Brasil, inclusive. Já tinha projetos, tinha produtoras no Brasil, de documentários mesmo. Só que eu cheguei no Brasil e achei difícil desenvolver projeto aqui. Lá, eu chegava, articulava. Aqui eu já vi que é difícil. Esse tipo de projeto que eu fazia no Reino Unido, aqui, achei mais difícil. E aí apareceu a oportunidade do meu sucesso. Me ligaram, eu fiz uma entrevista, conheci o pessoal, eles já me amaram. Assim, falaram, não, a gente precisa ter você, porque eles sempre tiveram muito esse cuidado de querer fazer um belo documentário. Conhecido por isso, né? Os filmes, tinha que emocionar e tal. E aí eu entrei. E foi muito legal, porque logo no início, eu nunca fui assim, embora já tivesse empreendido, fiz um negócio no Reino Unido, eu nunca me entendi como uma pessoa de negócios. E quando eu entrei lá, eu me apaixonei por empreendedorismo, porque eu falei, cara, é uma responsabilidade. Eu gosto dessa coisa de transformação, educação, blá, blá. E eu falei, é uma oportunidade de transformar absurdo o empreendedorismo. E no Brasil, eu acho que é o que mais vai funcionar. E é por isso que eu... De uma forma real, né? Porque é o caso real de uma pessoa contando a sua história, né? Isso que é o mais legal. E aí eu me apaixonei também muito pela galera do meu sucesso. Assim, trabalhar com o pessoal lá foi incrível. Na época, o diretor Léo Bossan, o Flávio já estava morando em Londres, em Orlando, né? O Léo Bossan, putz, a Bárbara, tudo. Primeiro documentário que a gente fez foi do Rony, da Reserva. Entrevistei ele, foi super legal. E eu achei que a gente tinha que tratar de pautas importantes, né? Ele teve ali um caso, não sei se vocês lembram da camiseta da criança, vocês lembram dessa história? E tinha também um marketing que eles fizeram manequins negros ao contrário. Enfim, tinha muita coisa lá e eu trouxe isso para a pauta. Na época, eu lembro que até eles ficaram meio assim, né? Vamos lançar, não vamos, não sei o quê. O diretor na época chegou para mim e falou assim, não, se eles estão incomodados, a gente tem que fazer. Por quê? O propósito era ensinar os empreendedores a ficarem atentos, a entender que o que faz impacta. Por isso que eu falo, existe uma função e uma responsabilidade cultural, sim, em empresas e empreendedores. Não dá para você achar que não tem, que não é... Não, você tem uma responsabilidade. E eu falei, a gente tem que falar disso. Depois, nossa, o Rony... o Rony chamou a gente para fazer uma temporada 2, a gente fez 2 temporadas, porque o projeto teve tanto impacto. A gente fez uma exibição no Rio de Janeiro, as pessoas riram, se emocionaram, por quê? Porque teve verdade. Nesse contexto, você falou várias vezes o termo impacto, né? De gerar impacto. E o que você avalia, o que diferencia um negócio comum de um negócio de impacto? Olha, eu gosto de usar alto impacto, sabe por quê? Porque... Primeiro que eu vou explicar o que é um negócio de alto impacto, mas não existe um negócio de alto impacto sem um empreendedor de alto impacto, que é este empreendedor que entende a responsabilidade que tem nas mãos.
entende que ele vai construir algo, vai colocar no mundo, as pessoas vão consumir, ele vai ter pessoas para gerir, né? Ele vai falar sobre coisas, então ele assume as responsabilidades. Ele entende, ele quer fazer bem feito. Ele passa a ser protagonista do negócio também. Também, ele tem que ter esse protagonismo. Eu gosto de navegar, né? Eu falo que todo barco tem que ter um capitão, o capitã, né? Não adianta, tem que ter. Alguém que assume a responsabilidade, que orienta. Claro que você faz com todo mundo, mas você tem que ter ali uma liderança. Uma pessoa que entende, que vai desenvolver um produto, e que seu produto vai para a casa da pessoa, e que esse produto tem uma certa matéria-prima, que impacta, sim, também ali, ou pode ser o meio ambiente, ou pode ser não sei o quê, né? Que também tem uma responsabilidade sobre o negócio e inovação. Eu fiz uma gravação com a Renata Vick no podcast também, semana passada, que vai ser lançado no dia 11 de setembro vai ser lançado, vai ser super, tá? E eu falei muito sobre inovação com ela. Você sabe que o Brasil, a gente poderia ter, e aí eu estou falando de alto impacto, estou tentando trazer para vocês os elementos, né? Que eu sempre trabalho em três frentes: autoridade estratégica, inteligência de negócios e estratégias digitais. Eu vou explicar depois em detalhes. O Brasil poderia ter, a gente tem muitos pequenos e médios empreendedores e são eles os responsáveis por geração de emprego. A gente poderia ter um impacto muito maior se a gente tivesse empreendedores com mais inovação, com mais inteligência de negócio, que criassem mesmo inovação, né? E por que inovação ela é importante no ambiente do empreendedorismo? Porque a inovação, ela gera competitividade, e competitividade gera inovação. Então, quanto mais a gente tiver empreendedores inovando, eu fiz essa pergunta para a Renata Vick, falei, pô, é importante inovação? Para quê? Não só para o negócio, mas para o mercado como um todo, porque gera competitividade, e aí, pô, eu preciso inovar mais. Então, esse jogo, ele é interessantíssimo. E nesse contexto, só trazendo um exemplo, eu lembro que meu marido ele é da área pet. Em 2005, nós montamos uma loja fora do padrão, que até aquela época a maioria das lojas de pet shop eram casas de ração. Então era pilhas de saco de 20 quilos, um monte de coisa empilhada, e a gente trouxe a referência de shopping. Então era uma loja na Skinny, vitrine de ponta a ponta, parecia uma boutique. Aí você fala como que a inovação muda o mercado. Um ano depois, toda a região foi reformulada e os negócios começaram a mudar. Mesmo aquele que já tinha 25 anos de mercado, eles começaram a mudar a vitrine, olhar. Então, é isso. A inovação muda o seu negócio e muda o mercado. E mantém o jogo rodando. A China cresceu muito assim, na horizontalidade, menos vertical, menos aqueles negócios bilionários, mais muito horizontal. Grande e o resto tudo pequeno. Todo mundo... Porque aí, tem mais competitividade, então eu preciso lançar isso aqui. Aí você lançou, aí o outro vai dizer o quê? Cara, isso é excelente. Eu gosto muito dessa coisa da colaboração e etc. A gente não precisa... Pô, se eu quero fazer na minha empresa, então com uma empresa grande, enorme, tal, não sei o quê, um prédio, digamos que exista isso, mas não é meu futuro, isso não é o que eu quero. E aí eu vou ter, quero ter uma cozinha, um restaurante, não sei o quê. Eu vou fazer uma cozinha? Não, vou chamar a Bianca. A colaboração, né? Exatamente, vamos horizontalizar, vamos trabalhar na parceria, isso é excelente, você impulsiona negócio seu ou do outro, isso é alto impacto. Você criou ecossistema multissetorial. Mas não é um ecossistema pilar, não, é um ecossistema mesmo, entendeu? Horizontal, né? Então, o empreendedor de alto impacto, ele entende isso, né? Então, ele trabalha isso, ele entende que, poxa, eu vou fazer aqui, vai impactar ali. E não interessa se seu negócio é gigante ou pequeno. Você pode ser um alto impacto pequeno. Só ter mentalidade de colaboração, de inteligência de negócios, inovação, entender a responsabilidade que você tem. Pegando até esse gancho, Beth, é legal você ter falado isso, porque ontem a gente estava tendo entrevistas e depois até comecei a pensar sobre isso, o quanto as nossas formações nos permitem, nos traz a bagagem para liderar e ter um negócio, né? Eu comecei a refletir, eu vim do RH, eu passei pela educação, passei pelo marketing, e eu vejo nos colaboradores da minha empresa o quanto isso faz a diferença e colabora. E vendo a sua história, eu vejo exatamente isso. Quando você traz essa questão do autoconhecimento e de quantos empreendedores não têm esse processo, você acredita que o que falta nos empreendedores é essa
bagagem de repertório para empreender, porque eles não sabem lidar com pessoas, eles não têm inteligência emocional, a gente falou Não ontem lida de com direito, finanças, não lida com a processos. gente falou assim, ontem de a parte direito jurídica. trabalhista, eles não sabem, não têm ideia, Nem querem, e né? daí, então, Não querem se responsabilizar. sim, e daí acaba entrando nesse lugar de, cara, realmente, eles não têm essa visão de vou cuidar do colaborador, vou expandir, vou criar um ecossistema, é ele, meu dinheiro e acabou. Mas isso é uma mentalidade muito perversa, muito ruim. Né? Tipo, a pessoa entende a política que se tá bom aqui, se eu tenho o carro do ano, a economia tá indo bem. Gente, economia não é isso. Sabe? Empreender não é isso. Como que eu tô no meu negócio, como que eu tô enriquecendo? Não, não é isso. Empreendedorismo é servir. Sim. Empreendedorismo é gerar valor. Não é ficar, quanto que eu tô no meu... Isso é ego, isso é coisa de empreendedor, que não tem autoconhecimento, porque assim, a pessoa quando ela tem autoconhecimento, não é que ela, eu sempre falo assim, não é que a pessoa vira um Buda, isso existe. Você vai ser louco igual. Só que você vai saber as suas loucuras. Consciente, Agora eu posso ser louca livre e agora... louca consciente ou louca livre. Vou te fazer uma pergunta polêmica, então, que eu tô pensando aqui com as minhas cacholinhas. Manda. Autoconhecimento, na minha visão de pessoa, é algo que quem busca mais é a mulher do que o homem. Não sei se vocês concordam. Eu não conheço nenhum homem que faz terapia no meu círculo de amizade. Meu marido faz, mas eu acho que mulher busca mais. Será que essas mulheres que estão olhando para esse desenvolvimento emocional, é por isso que elas estão cada vez mais se destacando no papel de liderança? Com certeza. E tem estudos que falam que o futuro de liderança feminina é um futuro muito mais inclusivo. Comercialmente melhor, porque a inclusão, ela gera resultado. Isso já é dado. Não ter aqui o dado, mas gente, bota no ChatGPT no Google aí. Dá resultado. Agora, com certeza, e é uma questão cultural, né? É uma questão cultural. A gente tem cultura, a gente vive memórias, né? Então, o homem foi ensinado de uma certa maneira, a mulher foi ensinada de uma outra maneira. Tem a questão biológica também, eu acho que entra muito no jogo. Mas com certeza, a mulher ela está muito mais... a gente sofre mais. Você sabe que, só fazendo um adendo, quando eu criei o Empreendedores de Alto Impacto, um livro que eu utilizei como referência bibliográfica, você vai pensar, negócio. Não, Mulheres Correm com os Lobos. Vocês já leram esse livro? Sim, A gente tem uma história, uma identidade cultural que faz com que nós, os nossos ossos quebrados, a gente tente buscar esses vazios a gente tenta preencher com algumas coisas. A gente busca mais autoconhecimento, né? A gente tem um pouco mais dessas fragilidades que nos movem. O homem, né? Não estou querendo... Não, o ego masculino, né? Ele é uma coisa a ser estudada, né? A gente deixa essas nossas fragilidades aparecerem e busca soluções. Acho que é isso. Todo mundo tem, mas os homens eu acho que eles acabam... Não, eu não vou olhar para isso. Né? Eu preciso fazer isso, deixa isso aqui. E eles vão deixando. A gente não. A gente se assume questiona, que tem, né? E eles conversa sofrem. com as amigas. Mais até, às Eles vezes. sofrem. Mas aí nesse contexto, falando dessas peculiaridades femininas, e na sua jornada de empreendedorismo, como você vê o papel da liderança feminina nos negócios, no empreendedorismo? Elas têm realmente alcançado destaque, os negócios têm tido mais resultado por essa visão mais inclusiva, essa questão mais de pertencimento. Como é a sua percepção sobre isso? Eu acho que a gente tem a liderança feminina, e no Brasil ainda tem muito para conquistar. De novo, por isso que eu acho que o empreendedorismo feminino ele é tão importante, porque a gente vai abrindo espaço, né? A gente vai trazendo pessoas junto com a gente. E a gente vai mudando o mercado. Mas você tem que assumir essa liderança feminina, com autenticidade. Não dá pra... Porque tem também muita mulher que acaba jogando um outro jogo ali, porque acha que aquele outro jogo ali é o jogo do sucesso, né? Que é o jogo masculino. Se masculinizam bastante. Eu acho que tem que ser aquela coisa. Trator. Por isso que na minha mentoria, quando eu falo de autoconhecimento, eu faço a seguinte pergunta: o que você deseja? Qual que é o teu desejo? Qual que é a tua referência de sucesso? Presta muita atenção.
Porque ficar correndo atrás do próprio rabo o tempo inteiro só vai te fazer você ter burnout, estresse, é um sintoma. A Você vive no primeira coisa, sintoma. então, é saber o que não é o que os outros estão tendo, não é ver o sucesso dos outros, é o que é sucesso, o que é sucesso para mim. O que você quer? É o autoconhecimento nesse sentido. Assim, né, na psicanálise, que eu estudo psicanálise, a gente aprende muito, e eu acredito muito nisso, né? Não existe só o seu desejo. É uma coisa compartilhada, porque a gente vive com o outro o tempo inteiro. É relações. O nosso desafio da vida é exatamente esse. Não tem como você se isolar, mas você tem que encontrar o teu ali, o teu lugarzinho. Porque às vezes não é. Né? Aí você vai ficar tentando preencher faltas ali, né? O sucesso para muitas pessoas é isso, né? Tipo, eu quero mais, eu quero mais. Você quer o quê realmente? O que você está procurando? O que é esse mais? O que é esse mais? Porque senão você fica comendo rabo, sabe assim? Você fica que nem aquela... E aí você só se... né? E aquilo nunca vai ser o suficiente para você. Então, se alguém estiver começando a empreender, que está assistindo a gente, pega um papelzinho, escreve o que é sucesso para você, onde eu quero estar daqui um ano, o que eu quero conquistar. Tentar trazer isso para o físico, né? Traz para o físico. E assim, você nunca vai, obviamente, nunca vai conseguir, num papel, resolver isso. Eu acho que terapia é muito importante, tá? Por quê? Porque e eu sempre falo isso, quando a gente vai atrás daquilo que a gente deseja, a gente sofre muito. Porque é você com você o tempo inteiro, e você se colocando naqueles momentos de movimento que você quer tanto aquilo, e aquilo vai doer, porque a frustração, o não, vai sempre pegar num lugar muito difícil. Então, fazer terapia durante vai te ajudar, porque você nunca... para ir descobrindo realmente o que você deseja, né? Porque não vai ser uma resposta ali, mas o movimento ele é importante. Né? Por isso que eu falo que você tem que ir com medo mesmo, porque é isso que faz a gente evoluir, né? É no movimento que vem as respostas. É no movimento, é na vida, não é nem na... Por isso que outra coisa, por isso que eu gosto do empreendedorismo, a materialização é importante. A gente colocar no mundo, porque só também você ficar dialogando e racionalizando não te resolve. Tanto que na terapia, o terapeuta ele pode falar o seguinte para você, né? Você está com medo, mas você quer, você está com medo, ele nunca vai falar pra você não faça, você faz. Porque é na vida, é no tombo, é no que você se desenvolve. Né? Aí nesse contexto, você considera que, até na sua experiência profissional, né, grupos que falam de empreendedorismo, casos reais lá do Meu Sucesso, você acha que as mulheres sentem esse medo e essa segurança e às vezes travam na hora de empreender? Ou... Muito, muito, muito. Eu acho que muito. E aí vem com aquela coisa do, não quero mesmo, né? Tipo, não, mas isso não é pra mim, não, mas eu tô bem aqui no meu lugarzinho. Mas assim, o que eu falo é, se você quer, se é uma coisa que você quer e você não realizar, isso vai te dar uma frustração. Uma hora essa conta vai, chegar, você começa né? a ficar infeliz, a coisa... Eu falo que é melhor se arrepender do que você fez, do que o que você poderia fazer. Tem que se jogar, né? Tem que fazer. Busca ajuda, não precisa fazer sozinha. Vai buscar ajuda, vai procurar mentorias, grupos, comunidades, estejam com outras mulheres que passam por isso. Se o negócio está aqui, você quer fazer, e você ficar toda hora falando, não é... Puta, né? Você vai estar sempre procurando algo. Aquele vazio nunca vai ser preenchido, sabe? Vai ser sempre um lugarzinho de insatisfação. Tem que colocar. E acho que o legal, o grupo é um lugar de força. Nós somos prova disso, né? Total. Que nós nos conhecemos em um programa de mentoria e através disso criamos o projeto. Exatamente. E legal que a gente criou o projeto pensando também em outras mulheres, né? Como a gente pode contribuir com outras pessoas. É verdade. Sim. E você, quando veio pra cá, se sentiu insegura? Quando você começou a empreender aqui, você lembra? Você sente ainda? Então, quando eu vim pro Brasil, eu estava acostumada em Londres, tudo que eu fazia eu colocava no mundo. Aí cheguei no Brasil, nada que eu fazia eu colocava. Tava muito difícil. Como foi? Pra superar. Eu fiquei deprimida, Mas mal. você entendeu que esse nada vinha porque era uma restrição pessoal, uma barreira que você trouxe, ou porque o mercado também... Muito pessoal, e eu vou te falar, tá? Eu acho que eu só virei essa chave recentemente, de olhar para mim e entender que eu posso.
fazer, sabe? Foi bem recente. Eu acho que foi esse, não o ano passado, esse ano. E ainda está acontecendo essa transformação. Só uma coisa que me veio, essa questão da insegurança. Você estava em outro país, em outro lugar. Aí me veio a questão do julgamento. Até que ponto estar num território, vamos chamar de neutro, porque aqui as pessoas, eu não tenho tantos meus amigos, minhas famílias, não tem ninguém para me julgar, pode ter permitido que você tivesse essa liberdade de acesso e de repente estar aqui perto, porque eu creio que muitos empreendedores falam, eu não vou vender bombom, o que a minha família vai falar? O que os meus amigos... Será que esse contexto nosso é de uma cultura... Aprisiona um pouco? Aprisiona um pouco? Nos inibe de realmente buscar realizar esse sonho de empreender, mesmo que seja alguma coisa simples, por medo de julgamento? Então, pode até nos inibir, mas aí a gente tem que trabalhar a autonomia, sabe? Tipo, a gente tem que procurar quebrar isso. Porque, a vida é assim, não é? Puta, eu tava lá, eu era imigrante. Oficialmente era para ser mais difícil, né? É. Aqui, aí vai ter o outro lá. Vai ter sempre. Vai ter sempre o outro falando alguma coisa. Mas você tem que encontrar aquele teu lugar ali. E tem que fazer até... Uma coisa que eu aprendi recentemente, que tem me ajudado muito. Porque eu sempre fui a perfeccionista. Que é horrível isso. Que é, na verdade, uma mega insegurança e aquela coisa que você fica ali, é uma neura absurda. Eu hoje, sabe, eu olho, não tá tão bom, posta, vamos fazer. Porque é no jogo que você vai aperfeiçoando. Porque senão, você fica, é uma prisão. Não sai nada do papel, porque não nunca sai tá perfeito. Nada do eu papel. me identifico. Eu sempre falo para aquela pessoa, se você não tá conseguindo, não, porque não sei o que, não sei o que lá. Então, você pode ter certeza que é você que tá se sabotando mesmo. Esquece. Nós somos o nosso maior adversário, né? Nós somos. E assim, as pessoas lá fora, elas vão falar o tempo inteiro. A gente tá sempre, cara, desde que a gente... Criança, a gente vai se desenvolvendo, não vai ali, não faz aqui, não, papapá, é sempre o tempo inteiro. Eu acho que a nossa evolução está justamente em sobressair esses nãos, esse não vai, não pode, né? Com consciência, responsabilidade, não é para sair fazendo o que quer, né? Por isso que a gente tem que prezar o bem-estar coletivo, né? Mas a gente tem que saber usar, a gente tem que se colocar no mundo, a gente tem que saber se blindar. Você acha que uma das maiores barreiras de mulheres para empreender é esse processo também de não se julgar ou de medo do que vizinho vai falar, ciclano vai ver ou nas redes sociais tendo uma presença ou comparação? Eu acho que sim, mas eu acho que também a mulher culturalmente, talvez essas novas gerações tenham menos isso. Mas a gente, eu não sei, eu acho que a gente, nossas mães, é uma cultura que foi uma cultura difícil para nós, né? A gente aprendeu que a gente tinha que servir muito, né? Que a gente tinha que sorrir, que a gente tinha que ser de uma certa forma. E eu acho que isso atrapalha muito a nossa força, sabe? A gente não tem os ossos quebrados, como fala no livro, né? Os nossos ossos estão quebrados. A gente está ali remendando, né? A gente não tem esse ego mais fortalecido, né? A gente é um pouquinho mais, né? Quando alguém fala assim, a gente fica mais, né? Com o tempo a gente se desenrola. E aí, mas... trazendo para o digital, eu lembro que uma vez eu fiz uma comparação, porque quando a gente monta um negócio no físico, tipo uma vitrine, né? Antes de chegar em você, tem a rua, tem a vitrine, vai demorar a atingir no peito. Quando você vem para o digital, é muito no seu CPF, né? Você tá ali, por mais que você represente uma marca, uma empresa, quando alguém faz algum comentário negativo, você leva para o pessoal. E na sua trajetória, até no seu programa de mentoria, você fala muito sobre essa questão da presença digital, da narrativa, do posicionamento. Fala um pouco mais sobre isso para nós, na sua perspectiva. O digital, as pessoas estão lá. Para começar, tá? Então, assim, pensando sob a perspectiva de negócio, você tem que estar onde as pessoas estão, para você fazer a sua comunicação, né? Então, assim, o empreendedor, eu digo muito isso, o empreendedor esquecido no digital vai ser um negócio esquecido. Hoje falam, outro dia eu li um artigo muito bom do Carlos Bush, que é um grande, Carlos ou Marcos? Bom, um grande empresário, eu sou péssima com nomes. E ele disse o seguinte, a era dos influencers morreu, agora é o marketing de confiança. Empreendedor que não está à frente, se conectando real, falando do seu negócio, mas não só do negócio, falando das coisas, né? Realmente inspirando pessoas, gerando valor,
eventualmente esse negócio desse empresário vai ficar esquecido, né? E hoje, por isso que na minha mentoria a autoridade estratégica, que é que eu chamo, nessa presença digital de alto impacto, ela é o primeiro módulo, né? A primeira coisa, esse empreendedor, essa empreendedora precisa se comunicar ali. Só que não é de qualquer jeito. Não é chegando, vender, não é você ficar aparecendo lá falando assim, ai, eu vendo isso, eu coloco assim, não, você fazer bem feito, você ser uma pessoa inspiradora, você ter repertório. Você está ali para o quê? Para ficar falando só do seu produto? Não, você está ali para o quê? Para você falar coisas legais, para você ensinar, para você gerar valor. Todos os empreendedores, os grandes empreendedores estão fazendo isso lá porque justamente entenderam que eles precisam gerar uma conexão. E outra coisa, se você é um empreendedor de alto impacto, você entendeu já que você tem responsabilidade, que você tem posicionamento, você é relevante, né? E você vai falar isso. Precisa comunicar isso, né? Não é só ser, é mostrar para as pessoas que você é. Eu tenho certeza que a Bianca, por exemplo, na hora de fazer as comidas, ela deve ter tido uma trajetória incrível, ela coloca amor, ela sabe que ela está criando experiências na vida das pessoas. Eu ia até trazer esse olhar, né? Eu não sou uma pessoa boa para me posicionar através de coisas polêmicas. Eu sempre evitei isso muito. E eu falo isso para as pessoas que trabalham comigo. E você, no começo, estava conversando com a gente, eu falei, bom, se ela está falando que é importante eu me posicionar, eu não quero que seja através da polêmica. Eu vou ter que achar uma outra coisa. Mas aí que tá o problema. As pessoas acham que posicionamento é falar de polêmica. Não. Eu pensava isso até hoje. Não. No sentido assim, não, eu tenho que usar um assunto que as pessoas estejam conversando e que seja encaminhável e que seja comentável. Aí que tá. Por isso que eu falo da questão do alto impacto, de começar de dentro. Você tem visão de mundo, você não tem. Você é uma pessoa de personalidade, Bianca. Você tem visão de mundo, você tem suas opiniões. A partir do momento que você se posiciona, trazendo a sua opinião, você tem a sua maneira de fazer, de pensar a comida, a culinária, a sua formação, a sua vida como mulher. Você não tem? Sim. Isso já é posicionamento. Quando você compartilha isso, você dá oportunidade às pessoas te conhecerem. Você, por exemplo, no digital, vou te fazer uma pergunta. Você acha que as pessoas se conectam com você tanto no offline quanto no online? A minha irmã diz que eu engano as pessoas muito no digital, porque eu sou muito plácida, muito calma. As pessoas que me assistem na TV comentam, nossa, como ela é calma, ela transmite uma paz ensinando, e eu sou o oposto disso na minha vida pessoal. E eu evito de colocar esse lado no digital. E por quê? Você acha, por que você tem que ser calma e ponderada? Acho que uma postura profissional. Eu separo muito uma coisa da outra, e eu sei que talvez isso seja um erro, né? Com certeza, com certeza. Porque você, aí que tá, entendeu? Mulheres correm com os lobos. A tua força ali, na psicanálise a gente aprende muito isso, né? Que na sua sombra está a sua maior força. Quando você consegue entender aqui. Brasil, prepare-se. Eita! Nova Bianca! Instagram polêmico a partir de agora. Mas não é. O pimentão. Coloca a pimenta ali. Você não vai chegar e ficar escrachando. Não é isso. É o teu posicionamento, que obviamente você tem seu filtro, né? Que é um filtro de uma responsabilidade. Porque ali você não está falando no espelho. Tá assistindo, exatamente. É legal esse assunto que você traz. Quando você, vou usar um termo, se transveste de algo que você acha que vai gerar impacto, você deixa de ser você. E aí eu acho que talvez seja a maior dor das pessoas produzirem conteúdo. Eu não posso ser eu do jeito que eu sou no meu dia a dia. Eu preciso criar um personagem para agradar. Horrível. Aí você trava, porque você não consegue manter isso. Mas você sabe que eu acho que ainda vai além. Porque o posicionamento nada mais é do que o que você é, o que você acredita. As pessoas não olham para dentro. Como que ela vai comunicar para fora? E às vezes no contexto elas não conseguem se posicionar na vida real. É esse o ponto. Eu não consigo conversar com você e falar aquilo que eu acredito defender. Como é que eu vou para um lugar público? Sim. Falar aquilo que eu acredito que no meu contexto mais privado, às vezes eu não consigo falar. Não, mas aí olha só, nada é perfeito, né? Nunca vai ser 100%. Mas começa, vai deixando, entendeu? Vai deixando o negócio. Cara, tem tanto,
Eu já ia falar uma coisa meio polêmica. Tem tanto empresário falando porcaria na internet. Vamos nós falar coisas também, assim, não porcaria, né? Mas a nossa visão. Porque precisa, é um lugar de geração de conteúdo. Toda vez que você cala alguma coisa, você perde a oportunidade das pessoas aprenderem com você, com a sua visão. É verdade. Repete essa frase toda vez que você cala. As pessoas perdem, você tira a oportunidade das pessoas aprenderem com a sua visão. E assim, se você é uma empresária. Eu lembro que eu ouvi uma frase de um empresário uma vez, ele falou assim, a sua boca fechada mata. No sentido, tipo assim, aquilo que você poderia transmitir de mensagem poderia mudar a vida de outra pessoa. Quando você não fala, você acaba matando o sonho, a oportunidade da outra pessoa, porque você se fechou. Nós somos linguagem. É na linguagem que as coisas se transformam. É na fala, é na comunicação. Pô, uma empresária com uma ideologia, com um repertório legal para tocar, cala, fica lá. E tá na fala da Lara, né, no nosso episódio, uma palavra pode mudar o mundo. Uma entrevistada nossa trouxe isso, assim, uma palavra pode mudar o mundo, uma fala nossa pode mudar a perspectiva de uma outra empresária, o ponto de vista, né, abrir essa questão que você trouxe do ecossistema, né, então... Gente, quer uma empreendedora mais alto impacto? Luísa Trajano. Pô, ela tá lá, ela fala, ela vai no LinkedIn, ela vai não sei o quê. Talvez não seja ela, talvez não seja, mas ela tá lá. Cria Mulheres do Brasil. Faz um negócio que criou um ecossistema ali no Magalu para impulsionar pequenos empreendedores. Isso é alto impacto. Tá lá falando, se posicionando. Tá falando só de negócio? Não, ela sabe a responsabilidade que ela tem. Isso, ela já não é mais Magalu. Ela transcende. E aí, sob o ponto de vista de negócios, por exemplo, se a Bianca começa a falar, tô pegando você que eu conheço mais o negócio da Bianca, começa a falar do que ela pensa, e aí eu tô falando sobre perspectiva de negócios, tá? Sobre o que ela pensa, os produtos, tararara. Cara, outras marcas vão olhar para a Bianca e falar assim, cara, eu quero essa mulher para fazer, porque olha a visão que ela tem, olha o cuidado. Com a nossa empresa acredita, com umas coisas. Você acredita, com sua visão de mundo. Outros talvez não queiram a Bianca, mas outros vão te amar. E vira o seu grande diferencial. Isso é o grande diferencial. Perfeito. Muito bom. E o que tem de novidade que a gente não pode deixar de falar aqui dessas coisas das novas mídias? O que você pensa sobre a atualidade mesmo? Porque muda tudo tão rápido, né, Beth? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, que é e eu tenho falado muito sobre isso, porque eu li vários artigos. Não sei se vocês trabalham com consultoria, eu trabalho bastante com consultoria, serviços, né? E aí reforço a necessidade da sua presença digital, da sua autoridade estratégica. Porque hoje, pessoal, hoje já, mas daqui para frente ainda mais, a inteligência artificial vai resolver muito bem o problema de um cliente. Não ache que, não, porque não é um humano, não, vai resolver muito bem. O que vai fazer a pessoa querer trabalhar com você é você. Sabe, a sua marca pessoal. E não estou falando de marca, não. Estou falando da sua capacidade de conexão, de um relacionamento com excelência, ética acima de tudo. Gente, empreendedorismo sem ética, esquece. Tem que ter ética, fazer bem feito, um pós-venda excelente, que é o básico da relação humana, do tratamento com a pessoa. Eu quero resolver a tua dor. A premissa de empreendedorismo é essa. Resolvedores. Então, as pessoas, por isso que eu falo de inteligência de negócios. A pessoa que não entende, não faz o básico bem feito, vai sofrer muito daqui para frente. Marketing de confiança vai exigir empreendedores sofisticados. E quando eu falo sofisticado, não é o empreendedor que, nossa, Harvard. Não, é o empreendedor que tem um relacionamento, que sabe conversar, se comunicar com o outro, né? Que cuida, que tem como premissa básica o servir, o resolver problema. Né? A ética acima de tudo. As pessoas não falam de ética nos negócios, né? Já percebeu? É verdade. Tem que ter ética. Tem que ter ética, gente. Vamos entrar um pouquinho nos seus produtos e serviços? Dá os meus produtos. Conta um pouquinho mais. Nossa, essa empreendedora. Conta mais um pouquinho quais são, para quem é, como que funciona. Então, a coisa que eu mais amo, vou te falar o que eu mais amo, é a mentoria. Né? Eu confesso que antes de entrar na mentoria eu tinha um certo preconceito. Mas eu amo, porque é a coisa do ensinar com a sua experiência, o trabalho ali, você trabalha uma metodologia mais inovadora, né, de ensinar, que é muito baseada na sua experiência, enfim. Então, hoje eu tenho a mentoria Empreendedor de Alto Impacto, que eu vou lançar, inclusive, acho que em outubro.
esse novo modelo que é baseado nesses 3 pilares. Autoridade estratégica, então eu trabalho já a presença digital. Como que a gente vai trabalhar isso? Porque tem que nascer do autoconhecimento, né? Inteligência de negócios, que é justamente inovação, trabalhar essa sofisticação no ambiente de negócio, porque você precisa trabalhar inovação, porque eu falei, né? Até para gerar um movimento construtivo no mercado brasileiro, né? E estratégias digitais, que é o seguinte, você tem que saber fazer o show, o espetáculo no digital. Né? Não adianta, o funil não existe mais, já ouviram falar que o do funil morreu lá? É que o funil morreu, mas agora tem que estar multiplataforma. É um outro movimento, não é só fazer aquele funilzinho, né? Então, esses 3 pilares para mim, eles andam juntos. É a sua autoridade, a sua marca pessoal, a sua inteligência de negócios, fazer bem feito, né? E a sua capacidade de gerar o show, e não é questão de ficar, gente, não tem nada a ver com ficar botando dinheiro em tráfego pago, é outro rolê, né? Então, essa é a mentoria, que é a que eu mais amo. E, em paralelo, eu faço consultoria. Então, esse ano eu trabalhei em Moçambique, fiz um projeto, um ecossistema de empreendedorismo. Foi muito legal a Macag, que foi também construir um ecossistema de educação e empreendedorismo dentro de Moçambique. Tem esse produto também, né, de ajudar empresas a transformarem em ecossistemas de produtos digitais, né? E também eu tenho narrativa de alto impacto, que é uma consultoria que eu pego o que eu fazia no meu sucesso com os empreendedores e levo para empreendedores pequenos e médios hoje para criar esses grandes cases. Só que a versão digital, a versão internet, né? Sim. Então, para o empreendedor contar sua história, seu manifesto, entender bem quais são os pilares narrativos que eles podem trabalhar e fazer soltar um pouco dessa marra, né, do digital tão plástico e sintético e trazer mais verdade, né, e trazer esse posicionamento mais forte, assim, que eu acho super importante. O maior ativo de vocês é a trajetória de vocês, é o maior ativo de marca. Vocês são o maior ativo de marca. Entendeu? Então, o meu trabalho no Narrativa de Alto Impacto é envelopar isso em produtos, em ajudar esse empreendedor a trazer isso mais para frente, porque isso tem e obviamente, com filmes, trailers, enfim, né, para fortalecer isso. E o podcast que vai lançar. E o podcast, né, com a Alto Impacto, que é dentro dessa meu propósito de trazer mais sofisticação, assim, por assim dizer. Eu falo sofisticação, mas é que eu não quero que as pessoas achem que é o luxo. Não é o glamour do ouro. Não é o glamour. Não. É a inteligência de negócios que todo mundo tem que aplicar, não importa o tamanho do que você está fazendo. Estou fazendo estou começando a fazer docinho, vamos estudar para você poder crescer. Né? Vamos trabalhar sua presença. Pô, o empreendedor tem que chegar e falar, se comunicar, comunicação assertiva, brilho no olho. Isso move, isso inspira. Perfeito. Né? Muito bom. Vamos para um bate-bola? Vamos. Já dá um esquentinho. Um livro, filme ou conteúdo que mudou a sua forma de ver negócios? Negócios? Uhum. Putz. Um livro ou filme, algum conteúdo artigo que eu vi que você gosta bastante? Eu leio muita coisa. Livro de negócios... Pode ser fora de negócios também. Cara, eu tô lendo um livro que eu tô gostando muito, que não é negócios, mas porque, assim, para mim, negócios e pessoas, né, tá tudo muito mais importante do que a técnica de negócios. Eu tô lendo o Código da Alma, do James Hillman, que fala muito sobre o Daimon, sobre essa nossa vocação que a gente tem, né? E eu acho isso muito interessante, porque a materialização disso, que eu também trabalho muito quando eu começo o meu programa nesse autoconhecimento, é muito isso, né? O que você quer colocar para o mundo, né? Então, isso tem me ajudado bastante. Gostei muito de ter lido também o Liderança Assertiva da Kim Scott. Não é liderança, é empatia assertiva, que é o nome, né? Porque ela trabalha muito essa questão da liderança e da empatia, assim, para mim. Liderança humanizada, gente. Se não é humanizada, é o quê? Né? Vamos começar daí, né? Então, eu acho que é importantíssimo isso. Bom, tem outros livros. Eu gosto muito de inovação. O Pedro Weingärtner, que é brasileiro, que escreveu Inovação Radical, é muito legal.
eu gosto muito de... Ainda. Qual? Já no Vários que eu não repertório li pra gente ainda. colocar pra audiência Gente, poder buscar. inovação, eu sempre coloco livros, eu sempre divulgo isso. livros porque eu acho assim, empreendedor que não lê, que não se informa, para mim, não é empreendedor. Ai, Beth, não, mas tem que falar sobre essas coisas, não sei o quê. Você quer ser uma empreendedora de alto Repertório, impacto? né? Você vai ler, você vai ter repertório. Senão, É isso. você vai ler notícias. É bem- Como que você... Ó, vamos lá. Não existe inovação se você não estuda o mundo, o comportamento humano. Como que você vai inovar? Vai criar um raio, um negócio que desce ali do helicóptero que ninguém quer, ninguém precisa. Inovação tem que ser relevante para o mundo. Você tem que estar atento ao mundo que está acontecendo, o movimento. Aí, Sim. nesse contexto de relevância, errar também é relevante. Um erro que virou um grande aprendizado para você. Nossa. Liderança também. Já errei muito. Eu acho que quando eu tentei me masculinizar sem saber. Fui para um lugar de resultado e não deu certo. Foi muito ruim, foi ruim para minha equipe e eu errei feio ali. E é isso, assim, com certeza eu tive... Mas ali eu comecei também a despertar para outras coisas. Obviamente, eu aprendi muito. Hoje eu trabalho numa liderança, eu entendo que, às vezes, eu vou falar uma coisa para vocês, talvez vocês vão, o empreendedor ali vai se identificar. Muitas vezes a gente acha que o outro não faz melhor que a gente, né? E a gente acha assim, puta, por que não vai tão rápido? Cara, pega essa pessoa e ensina. Entende que talvez ela não... Você é empreendedora, talvez ela não vai saber fazer melhor mesmo. Verdade. E aí? Você vai ficar se desgastando toda hora com todo mundo ali? Ensina, tenha paciência. Às vezes não vai sair bem feito, tudo bem. Vai sair perfeito. Às vezes a pessoa está tentando, entendeu? Vamos ter paciência com o outro. Ô, Beth, na sua história tem alguma mulher que te inspirou? Tem algum nome, assim, que você gostaria de deixar? Que me inspirou... Bom, acho que eu era muito apegada à minha avó, que veio ali da Polônia, de guerra, perdeu os pais na guerra, foram mortos na frente dela. E no Brasil ela empreendia, ela tinha um canil de cachorros, poodles, que ela trouxe lá da França, ela vendia os poodles. Que fofa, muito fofa. E ela, embora uma vida difícil que ela teve, eu nunca vi ela triste, sabe? Ela era muito animada. Legal. Eu era pequenininha, ligavam para, né, fazer pergunta de cachorros, ela falava para eu atender, falar para vender e não sei o quê. Então eu gostava muito dela, amava ela, gostava muito de ficar com ela. Então ela, assim, para mim é uma grande Referência. É uma grande inspiração. referência, Muito bom, muito bom. E uma dica de ouro para fechar nosso episódio que você tem para aquelas empreendedoras que estão ali começando, ou já começou e tá... Quer um diferencial competitivo? Faça bem feito e tenha um grande relacionamento com o cliente. Quando o cliente vier reclamar, escuta, não fica batendo boca. Sabe? Tenha paciência, deixa ele falar. Sabe? Tem uma coisa que eu odeio. Devolva na mesma moeda. Não tem coisa mais cretina que o devolva na mesma moeda. Jamais. Quando a pessoa for grossa com você, seja educado. Se faça isso para negócios e para a vida. Você não precisa se nivelar. Entendeu? Então, assim, o diferencial competitivo hoje é ter um bom relacionamento, escute o seu cliente, queira fazer o melhor possível. Não interessa ser um brigadeirinho, sabe? Entrega com um sorriso, entendeu? Que aí você já vai ter um negócio com um grande diferencial competitivo. Muito bom. Beth, fala para a nossa audiência onde eles te encontram. Quais são as suas redes sociais? Como é que eles podem saber mais sobre a sua mentoria, sobre os seus programas? Eu não sei se aparece uma legendinha aqui, mas o @BethEisenbraun, porque o sobrenome é um pouco difícil, mas me sigam no Instagram. Eu vou estar divulgando em breve. Tem um grupo também, se você me seguir no Instagram, você vai saber desse grupo, que é o grupo exclusivo. Eu vou fazer uma aula. Não sei quando que vai estrear isso, mas no dia 17 de setembro, eu vou fazer um aulão gratuito. Boa. Presença digital de alto impacto, que eu vou falar dos pilares para você ter uma narrativa de alto impacto, uma presença digital de alto impacto. Isso vai ser gratuito. E aí o podcast semana que vem, então,
Você me seguindo na rede social, você vai saber desse movimento, já entra no grupo e já fica a par, porque vai ter muito movimento legal aí pra gente poder estar juntinho, criando negócios com excelência, sendo empreendedores de excelência e, enfim, fazer as coisas com dedicação. Muito bom, meninas? Muito bom, muito bom, muito bom. Beth, obrigada. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e eu vou reforçar. Nos siga nas redes sociais, siga a Beth também, Beth Eisenbraun. Não esqueça de compartilhar. Leve essa mensagem para outras empreendedoras, para uma pessoa que você conhece, que sabe que ela pode ser uma empreendedora de alto impacto. E nos vemos no próximo episódio. Obrigada. Ah. Adorei!